Boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na vida de todos vocês. É com muita alegria sempre estar aqui com vocês. Já tinha alguns... Foi em agosto, né? Acho que a última vez que nos vimos. Irmã Marlene. E hoje eu passei o dia todo, de fato, andando aí em vários locais com o pastor Zé Maria. Fomos logo cedo ao Congo. Eu estou por visitar os diversos locais que nós tivemos nesse trabalho que fazemos desde 2015, né? Que a nossa igreja tem se proposto a fazer. A princípio, nós estávamos um tanto... tínhamos vindo a Sumé sempre em fevereiro, mas havia sempre uma vontade nossa e uma vontade no meu coração de a gente não ficar somente restrito ao período de carnaval, né? Então, num período de exatamente de 12 meses, nós fizemos 4 viagens missionárias, né? E tudo isso exatamente para a glória de Deus. Viemos a Sumé como de sempre. A Sumé nós viemos 2 vezes, viemos em fevereiro, viemos em agosto. Fomos a Serra de Nas Pereira, na terra do pastor Amaro, que sempre traz o som, vem conosco, né? Aqui também no Cariri Paraibano, ali próximo de Buqueirão, por ali, em Barra de Santana, me lembrei agora. E também fomos a Sousa agora em outubro. Tivemos em Sousa, uma experiência nova também, lá naquele local, mais distante, né? O dobro da distância daqui para Sumé. Onde tivemos também uma experiência lá com a comunidade de ciganos. Então foi algo muito, muito bom, muito proveitoso, tudo para a glória de Deus. Teve pessoas se render a Jesus Cristo, estão congregando na igreja que fomos apoiar, do pastor Sabino, que é um discípulo do pastor Cesário, que é da Juvep, é um plantador de igreja da Juvep, é da denominação Igreja Evangélica, Igreja Missionária Pentecostal do Brasil, né? E é uma igreja, um pastor Cesário, um homem sério, foi diretor da Juvep durante um tempo, hoje plantador de igrejas da Juvep. Pastor Sabino, um jovem menino, um quilombola, alcançado pela graça de Deus, aos 5 anos de idade, né? Então ele tem um testemunho muito bonito, e também um homem bastante sério, estudioso, professor, né? E a gente foi apoiá-lo. Como sempre digo, eu não tenho um problema com denominação, 0 problema com denominação, eu tenho um problema com herege. Com herege eu não ando, eu não dou as mãos, eu não consigo andar, né? Se há essa impossibilidade de ter paz, é justamente com esse povo. Então, queridos, é só porque está um pouquinho de agudo, aí fica dando a microfonia. Mas pode baixar um pouco o agudo, que fica melhor. Um pouquinho só. Enfim, então foi maravilhoso. E aí eu vim andar por essas questões, que eu estou fazendo um vídeo também para espalhar para as pessoas que eu conheço da minha relação, pedindo também àqueles que eu conheço para as suas relações. Inclusive, já estendo a vocês que quando esse vídeo chegar, né, no seu WhatsApp que você, ou na rede social que você fizer e acompanhar conosco, que você também possa passar lá à frente, né, que a gente quer pessoas que possam estar junto conosco, pessoas que possam estar nos apoiando em oração, mas também nos ofertando, porque em tudo isso tem muito custo, é a obra de Deus. Sabemos que o provedor é o Senhor, mas o Senhor levanta nessa terra os provedores, e principalmente o povo a quem Ele salvou, né, meu irmão? Então, nós fomos a Sucuru, fomos ao Congo em primeiro lugar, né? Tivemos lá, fomos ao assentamento de Mandacaru, tivemos no bairro de Mandacaru, onde tivemos também em 2018, assentamento de Mandacaru também em 2018, tivemos lá com o pastor Edmilson, né? Foi uma bênção encontrado, envolvido com a obra, que assim, é maravilha, a gente fica encantado, né, com tudo isso. Não conseguimos falar com o pastor Leônidas lá no Congo, mas tivemos também... em Sucuru, agora à tarde já. De lá fomos ao Alto Alegre para visitar os locais também onde fizemos, que Alto Alegre nós visitamos por 3 vezes,
Fizemos trabalho 3 vezes, 2016, 2019 e 2023 2 vezes. Aliás, foram 4 vezes no Monte Alegre. E também fico encantado e maravilhado com o trabalho que está sendo feito lá, em especial com as crianças, queridos. Olha, daqui a pouco eu e pastor, eu irmão Cícero, os nossos irmãos aqui já de certa idade, né, que já não estão tão novinhos, daqui a pouco a gente vai embora, né? E quem sabe até hoje mesmo eu vá, né? Mas e aí, a geração que fica? Que geração nós vamos deixar? Né? As crianças, os jovens, né? Essa turma aí que está aí, precisa ser discipulada e trabalhada para que, né, vão ficando no nosso lugar até que o Senhor volte, né? Então, conto com vocês, meus irmãos, com a vossa oração, vossas orações, né, sobre isso. Lá de fato, foi algo que tocou muito meu coração, foi o Carlinhos, lá em Cochichola, sabe? Me veio à mente na hora o gadareno, de fato, sabe? E até assim fico meio emocionado, né? Ali quando ele estava falando, eu quis ainda as lágrimas vindo nos meus olhos pelo fato de eu vê-lo na situação que ele estava lá, né? Mas a irmã Marlene, os irmãos que fazem lá no Alto Alegre, lá, né, aquele trabalho com as crianças, eu fico muito, muito feliz com tudo isso. Fiquei feliz quando vi também, outro dia, vocês aí na praça, juntamente com a igreja de Santa Luzia do Cariri. Rapaz, é tudo que a gente tem que fazer. A igreja está aqui nessa terra com esse propósito. O propósito de levar as boas novas, né? E eu passei o dia todinho hoje com o vosso pastor, mas eu não falei sobre o que é pregar. E é interessante que ele lê essa mensagem, e a mensagem que eu vou trazer hoje encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, do versículo 15 ao 18, e tem como tema, como título aqui, que privilégio, por fé graciosa, sou um noticiante das boas notícias, simplesmente por graça, né? Por graça. E o texto diz assim no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo do 15 ao 18, Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Queridos, aqui está de forma clara, plenamente clara, muito enfatizado, nos finais, inclusive, dos 4 evangelhos, não somente esse de Marcos que lemos, mas também de Mateus, também no evangelho de Lucas e João. Aqui está completamente aclarado aos nossos olhos a comissão ordenada por nosso Senhor Jesus Cristo, a quem? A sua igreja. E qual foi a ordem que ele deu? Ele deu a ordem para que vá, que a igreja vá, que a igreja anuncie, que a igreja propague, que a igreja noticie a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação, as excelentes e gloriosas boas notícias, e faça isso até os confins da terra, em todo lugar. E os versículos no Evangelho de Marcos, que agora há pouco lemos, podemos nele observar de forma primeiramente, esta ordem final do ide aos seus apóstolos, que Jesus dá aos seus apóstolos. Jesus já havia aqui, querido, ressuscitado, e logo Jesus subiria ao céu. Contudo, antes, Jesus ele se dirige a eles, aos seus discípulos, pela última vez. E Jesus faz da seguinte forma: ele faz com palavras, e palavras bastante expressivas, palavras com significado sublime. E Jesus então olha para eles e diz a cada um qual seria a responsabilidade deles até que Jesus voltasse, até que ele voltasse.
E qual era essa responsabilidade? Jesus diz: vão. Ele não diz fiquem. Ele não diz fiquem assentados em seus bancos, fiquem confortáveis em seus lares. Não, ele diz: vão, e vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos, sem exceção. Todos, sem exceção. Então Jesus, ele não somente fazia saber aos seus apóstolos que a humanidade inteira, sem qualquer distinção, sem qualquer diferença, toda a humanidade, e nós fazemos parte dela, é necessitada do Evangelho, queridos. Jesus faz também, não somente ser sabido isso aos seus apóstolos, aos seus discípulos naquela época, mas também Ele quer nos fazer sabidos. Nós, como seus discípulos, discípulos atuais, contemporâneos desse tempo, e Ele quer que nós tenhamos sabidos, temos que ter essa consciência em nossa mente, dessa mesma informação, que a responsabilidade é nossa, que nós precisamos ir, e não ficar parados e estáticos, mas irmos. Nós precisamos disso, precisamos estar cientes disso, e cada vez mais. Afinal, queridos, seja qual for o lugar na terra, todos os seres humanos, são iguais, estão no mesmo patamar, mesma coisa. E sabe por que são? Porque são pecadores, porque são corruptos, e são completamente alheios, desprovidos e separados de Deus. Eles estão aquém da glória de Deus. Todos os povos e todas as nações, elas assim se encontram. Sejam esses povos civilizados ou não. Estejam eles no Oriente ou no Ocidente. Estejam esses povos aqui em Sumé ou em Suguru. Estejam esses povos em João Pessoa ou no Rio Grande do Sul. Estejam esses povos aqui no Brasil ou na Coreia do Norte ou mesmo na China. Ou seja, queridos, por sua natureza, o ser humano, ele é completamente igual em qualquer lugar. E dessa forma, todos estão urgentemente necessitados de serem lavados e purificados pelo precioso sangue de Jesus, a fim de serem resgatados, regenerados, e neles habitado o Espírito Santo, e portanto assim, de agora por diante, ao invés de separados, agora reconciliados com Deus, com quem estavam sem paz e eram dele inimigos. Você lembra desse tempo que você era inimigo de Deus? Eu me lembro. Pastor, se você estiver por acaso perguntando assim, esse pastor está meio maluco. Eu fui inimigo de Deus? Foi. Um dia você foi. Tenha certeza que um dia você foi. É melhor você se lembrar muito bem disso, porque talvez você ainda continue assim. Se você não se lembra que um dia foi inimigo dele. Porque nós só nos tornamos amigos de Deus, nós nos reconciliamos com Deus, mediante quando recebemos esse evangelho, mediante quando entendemos de fato quem somos e quem é o Senhor, mediante quando aceitamos e entendemos plenamente que estamos completamente desgraçados pelos nossos pecados, e somente por meio de Cristo é que nós podemos ter esses pecados completamente perdoados e absolvidos, e aí sim, ao invés de vivermos como antes, debaixo da ira de Deus, agora não, agora somos amigos dele, fomos reconciliados com ele, alguém nos levou a essa reconciliação, nos pregando o evangelho. Você pode dizer, pastor, mas é para quem tem ministério. Se você é uma nova criatura, alguém aqui é nova criatura, amém? Amém? Você é nova criatura, você tem ministério, importante ministério. No momento em que você deixa de ser a velha criatura e passa a ser a nova, você agora passa a ser um reconciliador dos pecadores com Cristo Jesus, com o Senhor, por meio da fé em Cristo Jesus.
Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Você vai lá e lê. E o Jesus diz: você agora foi salvo, então você agora tem a responsabilidade de levar outros a Deus. É a sua responsabilidade. Pode você ser novo, pode você já ser de idade, mas se você é um salvo, você tem responsabilidade. E no momento que você não faz isso, você está em desobediência. E se estiver em desobediência, está em quê? Está em pecado. Pecado não é só tomar cachaça, não. Adulterar, viver amargurado. Pecado é tudo quanto a gente não faz que é a vontade de Deus, e que a gente se nega a fazer isso. Pecado é ver o necessitado da graça de Deus, e essa graça que foi nos dada de graça, e a gente não dá essa graça de graça também. É pecado. É pecado. E grande pecado. É ser a mesma coisa, sabe do quê? Do sacerdote e dos levitas que passaram ao largo daquele homem necessitado no chão e que precisava de ajuda. É nós olharmos para o campo embranquecidos aí fora e ficarmos alheios. Alheios. Todos são urgentemente necessitados. E nosso Senhor quer também nos fazer cientes que a salvação anunciada pelo Evangelho, ela deve ser oferecida pelos agraciados por nós, agraciados por Ele, e façamos isso gratuitamente. E façamos isso sem peso, façamos isso sem encontrarmos nisso algo como uma obrigação daquela, como da gente sai logo cedo, 5 horas da manhã para trabalhar, para pegar no batente pesado, que a gente vai porque é o jeito, a gente vai porque tem uma dispensa para colocar alimento, a gente vai porque tem uma conta de luz para ser paga. Mas quando nós vamos a esses para levar a graça de Deus, os necessitados da graça, como também nós somos, nós não saímos dessa forma obrigada, porque vamos sair porque vamos receber alguma coisa. Não, nós vamos porque já recebemos de antemão. A salvação já é uma certeza em nossa vida. O inferno já deixou de ser realidade para nós. E por quê? Porque nós não merecemos o inferno. Não é só o que eu e você merece, inferno, mas Ele por graça, por misericórdia não nos concede. Só e somente só. Essas boas notícias, as boas novas de salvação, elas devem ser anunciadas com nós, dizendo que Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Como também nós devemos dizer, assim como o apóstolo Paulo fala em Romanos 5, 6, quando estávamos completamente desamparados, olha, escutem, dizendo ao mundo todo, olha, quando nós estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por mim, morreu por nós, pobres e miseráveis pecadores. É o que nós temos que dizer por aí. Portanto, diante do que Jesus nos faz ciente, não há em qualquer possibilidade, não há como nos justificar, não há como nós nos eximirmos, não há como nós nos desobrigarmos de tão gloriosa responsabilidade. Não há. Não existe nenhuma base bíblica para esse tipo de postura de um cristão, de um crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não pode existir. Se seu entendimento é que já existem os eleitos predestinados, né, e aqui eu não vou falar sobre calvinismo e arminianismo, eu não discuto isso. Eu não discuto. Eu acho uma perda de tempo quem fica discutindo sobre tais coisas, né, e se ofendendo um ao outro. Mas se por acaso você for esse que acredita na predestinação por Deus, eu quero dizer que isso também não lhe exime dessa responsabilidade de anunciar as boas notícias. Agora, se seu entendimento for diferente, se seu entendimento for aquele que as pessoas decidem o que querem, o que não querem,
que a predestinação ela pode acontecer, a questão da predestinação é somente pela presciência de Deus, e que as pessoas devem escutar o evangelho. Olha, mais do que nunca isso, você tem que pregar o evangelho, você não pode se eximir disso, você tem que levar esse evangelho para essas pessoas, mais do que nunca, mais do que nunca. Evangelizar, queridos, não somente é uma ordem dada pelo Senhor aos seus salvos, mas é também um glorioso e prazeroso privilégio. Ir às almas perdidas é falar da graça de Deus, é fôlego na vida de um salvo para que ele continue adiante. Portanto, negligenciar, ser irresponsável a tal tarefa é de fato um grande pecado. Grande pecado, não é pequeno não. Às vezes tem muita gente preocupada porque o irmão está fazendo assim, porque o irmão está fazendo aquilo, porque o irmão usa uma baby look. Eu sei que tem coisas que a gente tem que ter coerência. Tem coisas que tem suas licitudes, é legal, mas muitas vezes não convém a gente. Mas olha, às vezes a gente se preocupa muito com essas coisas superficiais e esquece que nós estamos em pecado porque não estamos obedecendo a ordem do Senhor quando Ele diz, vão e pregam o evangelho. E nós estamos, calados, omissos. Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Peca pelo quê? Omissão. Sabe o que tem que fazer e não faz. Então, é um grande pecado. É viver de forma insubmissa. Um indivíduo que não sente prazer em proclamar o evangelho, penso que nunca entendeu a graça de Deus. É o que me dá um entendimento. Ou pelo menos sugere esse entendimento. No mínimo sugere. Ainda que não tenhamos como ir à China, à Coreia do Norte e tantos outros locais de difícil acesso, meus irmãos, que nós sigamos ao encontro das muitas pessoas que vivem próximo, sabe de onde? Da nossa casa, ou dentro da nossa casa, que às vezes somos omissos até dentro de casa, não falamos nem dentro de casa sobre Jesus, nem falamos e nem agimos como tal, como quem tivesse Jesus. E olha, e às vezes, se não é o vizinho, está aí a praça, está aí as ruas, está o seu ambiente de trabalho, está o seu local de estudo, aonde você lá tem o dever e a responsabilidade, mas deve ser um privilégio para você, lá dentro da sua faculdade, do seu colégio, aonde você faz esporte, na sua academia, aonde você for, de proclamar esse evangelho de Jesus Cristo. Proclamar o reino de Deus. Queridos, o trabalho eu sei que é intenso. Eu sei que o trabalho de evangelização é exaustivo. Ora, só hoje, vai ali, vai acolá, volta, vem para aqui, vem para acolá. E olha, os dois aqui já estão ficando meio velhos, e eu mais ainda do que ele. A gente já não está aguentando muita coisa. Cansa, eu sei que cansa, é exaustivo. De fato é desgastante. E muitas vezes, sabe o que acontece? É incompreendido, até dentro de casa. Às vezes o filho sai para evangelizar, mas hoje, dia de domingo, vá para a praia, vá para isso, vá para o shopping, vá para o açude tomar um banho, vá fazer isso, aquilo, outro. Evangelizar no domingo, vai perder tua evangelização, vai perder teu domingo com isso. Às vezes acontece isso, às vezes é a esposa, às vezes é o marido. Então, ou seja, muitas vezes essa ação de evangelização é incompreendido pelas pessoas, inclusive de dentro de casa. Mas Jesus já avisou isso faz tempo. Ele disse, eu venho, olha, eu não venho, quando eu vier, eu não vou trazer paz, eu vou trazer separação. Inclusive dentro de casa. Porque muitas vezes o que crê e o que não crê vai levar muitas vezes a esse tipo de incompreensão. Então, ou seja, muitas vezes é incompreendido, é um trabalho que sofre escárnio, é um trabalho que sofre zombaria, mas que isso jamais vinha a ser justificativa, que isso jamais vinha a ser desculpas para que não venhamos empreender e investir lá no reino de Deus. No reino de Deus. Lembremos, meus irmãos, que um dia
Um dia, eu acredito que você lembra disso, meu irmão salvo. Um dia você era um perdido. Um dia nós éramos rebeldes, até que o Evangelho chegou e Deus, por sua infinita e soberana misericórdia, nos fez entender a sua bondade, a sua compaixão e a sua graça. Portanto, assim, diante desse texto, eu quero, junto com os irmãos, observar alguns princípios que o Senhor quer nos passar nesse texto. Só alguns. E o primeiro princípio é que, uma vez crendo, sejamos nós batizados. É o que o Senhor quer dizer. Ele diz: quem crê e for batizado será salvo. As palavras neste versículo embasam, fundamentam questões de profunda importância. E não podemos dar mais importância a umas coisas em prejuízo de outras. Não podemos. Não podemos dar um demasiado valor a alguma coisa quando esse demasiado valor, esse valor além da conta, vai trazer prejuízo a outra questão. Podemos ver nessas palavras do nosso Senhor, o devido valor que Ele dá ao batismo, o devido, o valor que de fato o batismo tem. O batismo, queridos, deve ser visto como uma ordenança e sempre que possível ser exercido como um testemunho, como uma prova incontestável de uma verdadeira e salvífica fé. É você bradar e gritar ao mundo no dia do seu batismo: sim, eu conheci a Jesus Cristo e Ele é o Senhor da minha vida. E eu não abandono Ele mais por nada nesse mundo. Ele é o amor da minha vida, é minha paixão agora. Eu amo mais que tudo. Eu amo mais do que pai, do que mãe, do que filho, do que tudo, do que marido, do que esposa. Ele é o Senhor agora da minha vida. Ele é meu Salvador, mas também é o Senhor, Ele é meu dono. Então, o batismo tem esse viés. Aquele que crer e for batizado, segundo as Escrituras, será salvo. Porém, devemos saber que o batismo, ele não é capaz de oferecer por si próprio qualquer benefício a uma alma perdida. Com tristeza eu digo: quantos eu já batizei e estão no mundo? Uns até apostataram já da fé. Quantos? O batismo ele não salva, por si só não. Existe um número bastante expressivo dessas pessoas que foram lavadas pelas águas do batismo, sem contudo serem lavadas pelo sangue de Jesus. Evidente que, por sua afirmação, não podemos e nem devemos menosprezar o batismo nas águas. Tem muita gente que está dentro da igreja, vem para a igreja, faz tudo. Você não vai ser batizado? Não, porque eu não senti no coração. Porque Deus não falou a mim, misericórdia. Se Deus não falou a você sobre a questão do batismo, você não tem vontade de fazer e expressar isso e bradar para o mundo todo que Ele é seu Senhor e seu Salvador? É porque de fato Ele não é seu Salvador. E sabe por que também Ele não é seu Salvador? Porque Ele não é seu Senhor. Porque Ele diz: vá e se batize. E você diz: não vou. Isso é insubmissão, isso é desobediência. E se Ele é Senhor, quando Ele disser vá e faça, a gente só bate continência e diz: está certo, estou indo. É uma ordenança de Jesus. E como toda ordem dada por Ele, por Jesus, deve ser devidamente realizada. E quando nós fazemos isso, isso vai resultar sobre nossas vidas devotas e submissas, uma bênção especial da parte dele em nós. A questão não é o batismo em si, queridos. A questão, sabe o que é? É aquele que ordenou que fôssemos batizados. Não é o batismo, é quem disse: se batize. O importante é Ele. O grande valor é Ele. É o ordenador do batismo.
O grande importância não é o rito do batismo, não tem misticismo naquilo, é como a ceia. Não tem nenhum misticismo. É o pão mesmo que significa, que simboliza o corpo de Cristo. É ali o suco de uva que significa, que simboliza o sangue vertido por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. É um simbolismo. A mesma coisa é o batismo. É um simbolismo da sua fé. Que você naquele momento que vai ser batizado, você expressa a sua fé para todos que ali estão testemunhando aquele seu momento e se alegrando com você. Então não é a questão do rito, é a obediência. Isso é que é importante. Porque melhor é obedecer do que sacrificar. A confissão pública de fé ocorrida no batismo nas águas é uma atitude que nosso Senhor nos ordenou a fazer. Portanto, meus irmãos, uma vez que nós a realizamos com entendimento, sobre nós teremos a certeza de antemão, antecipadamente, do selo da bênção da salvação. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. O segundo princípio é que sem fé, sem salvação. Portanto, condenado está. O Senhor Jesus, ele diz: quem crê e for batizado será salvo. Mas ele termina esse versículo e diz: mas quem se recusar a crer será condenado. Estas palavras de nosso Senhor nos ensina também o quanto é imprescindível a necessidade da fé no seu nome para a salvação. Há um termo em latim que quer dizer, que diz assim, sine qua non. Esse termo em latim, ele tem um significado que é o seguinte: sem aquilo, nada pode ser, não tem como ser. É mais ou menos assim. Vamos fazer uma feijoada. Feijoada sem feijão, tem como ser feijoada? Tem. Peixada sem peixe, é peixada? Não é. A mesma coisa é a nossa salvação. Sem fé é impossível. É por isso que o autor de Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. O que é que desagrada em nós o Senhor? O que é que desagrada? Porque eu sou careca? Que eu estou acima do peso? Não, o que desagrada a Deus é pecado. Então, e é pela fé que nós somos perdoados do pecado. É pela fé em Cristo Jesus que a ira de Deus, ela é aplacada sobre nossas vidas. Então, sem fé é impossível, é uma condição sine qua non. Sem ela não pode ser. Portanto, a fé é imperiosa, é uma imperiosa necessidade na vida do ser humano para que ele venha a ser salvo. Existem muitas pessoas que foram batizadas e por isso passaram a ser membros de igreja. Tem um monte. Estas muitas pessoas até participam de forma regular da ceia. É possível também que estas muitas pessoas creiam de forma inteligível, ou seja, tem a capacidade de crer pelo pensamento, pela capacidade de raciocinar tudo que foi dito. Está aqui, mas não está no coração. Elas creem de forma inteligível em todos os principais critérios do credo da igreja. Ela crê nisso, ela entendeu o que foi falado. No entanto, nada disso pode lhe dar a condição de salvação se lhes faltarem a fé, e a fé que eu estou falando, genuína, verdadeira e salvadora em nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como. Agora, eis uma pergunta para todos nós: temos de fato essa fé em nosso interior, a fé genuína, a fé verdadeira, a fé que salva? Nós temos. Isso é uma pergunta muito importante, querido. Demasiadamente importante para o interesse do bem e salvação de nossas almas. E uma dica que eu queria dar, se assim me permite, para a nossa própria reflexão
quanto a sermos possuidores dessa fé e da fé que salva. É se de fato e verdade temos essa fé, então nós vamos sair, sabe do quê? Do estado de indolência e insensibilidade dos nossos pecados. Porque quando nós não temos ainda essa fé, nós não estamos sensíveis aos pecados que cometemos. Mas se essa fé é verdadeira, se ela existe mesmo em mim, eu passo então agora a sentir os meus pecados, e dessa forma, sentindo-os, eu vou correr de forma apressada para os braços de Cristo, e dele jamais eu pensarei na minha vida em me afastar. Quem tem essa fé, ele sente o peso do pecado na sua vida. Quem tem essa fé, ele tem um sentimento agora pelo pecado que cometeu, um sentimento de tristeza, de choro. Ele chora pelos seus pecados. Ele não tem prazer em contar pecado. Quando eu não conhecia Cristo, quando eu ainda não tinha essa fé, quando Cristo ainda não tinha feito originar-se essa fé no meu coração, o pecado para mim era algo que eu me vangloriava dele. Eu contava a todo mundo. Para mim era uma beleza fazer isso ou aquilo. Então, no momento em que essa fé é verdadeira em mim e em você, se você peca, se eu peco, isso nos traz tristeza, isso nos incomoda, isso nos chacoalha, isso nos faz chorar, isso nos faz chorar de uma forma tal e orar ao Senhor e dizer: como pude eu fazer isso contigo? Quem tem essa fé, de fato, odeia o pecado. O pecado que antes ele amava, ele agora odeia. Porque, olha, queridos, só existem 2 grupos de pessoas no mundo. E, na verdade, um grupo que é separado em 2. Então, só existe um grupo de pessoas no mundo, e esse grupo são de pecadores. Todos nós somos pecadores. Se você, por acaso, disser que você não é pecador, a Bíblia diz que você está fazendo Deus de mentiroso, porque todos pecam. Mas existe, então, no mundo um grupo de pecador. Agora esse grupo subdivide em 2, e somente 2. O pecador crente, que crê, que tem a fé genuína, e o pecador que continua incrédulo. O que crê, ele agora odeia o pecado. Agora o que não crê, ele continua amando o seu pecado e a sua vida de pecado, ainda que indo para a igreja. A fé verdadeira nos tira o amor por esse pecado e nos lança em profundo apego a Jesus Cristo, aquele, o Senhor das nossas vidas, aquele que consumou a fé, o autor e consumador da nossa fé. Jesus então nos ensina em suas palavras que uma vez que nós cremos, somos salvos. Mas Jesus nos deixa claro também que se nós recusarmos a crer, enfrentaremos o juízo de Deus contra a todos que morreram nessa incredulidade. Jesus diz: mas quem se recusar a crer será condenado. Existe sim, meus queridos, conforme a palavra daquele que é fiel, uma eterna condenação à espera de todos quanto persiste e insiste em suas iniquidades, em seus pecados, e que partem desse mundo sem a fé única e verdadeira em Cristo Jesus. Existe sim o inferno. Quanto mais o Senhor apresentar e oferecer aos seres humanos a sua misericórdia, a sua graça por meio do seu evangelho, e estes continuarem a rejeitá-lo, muito mais ainda será a sua culpa, a culpa destes. E infelizmente, é como o Senhor diz quanto à tolice do povo que vive enraizado neste mundo. E a igreja tem que ter cuidado nisso, que o mundo quer entrar na igreja. Mas Jesus fala, a palavra de Deus fala sobre esses que vivem nessa tolice das coisas desse mundo. Deuteronômio capítulo 32, versículo 29 diz: ah, se fossem sábios e compreendessem estas coisas, ah, se soubesse o fim que os espera,
Precisamos refletir muito sobre isso. Precisamos saber muito sobre essa questão dessa fé. Precisamos pregar muito sobre fé, sobre salvação, sobre condenação, sobre inferno. Precisamos pregar insistentemente este evangelho a todo tempo e em todo tempo e a toda criatura. Às vezes a gente fica com a tolice e o mundo aí está por aí, e as igrejas estão nessa tolice. Hoje eu vou pregar para os jovens, eu vou pregar diferente. Como é diferente? Porque é o evangelho que me salva qualquer um jovem, qualquer uma criança. Qualquer um. Aí tem gente, não, mas a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu dou exemplo muitas vezes, um exemplo bem claro de sorvete. Eu amo sorvete, gosto muito de sorvete. Eu acredito que a grande maioria gosta aqui. Aí a gente, vamos fazer uma sorvetada, porque a sorvetada vai juntar muita gente, né? Tanto os novos como os mais velhos. Mas a ideia é para quê? Para adolescentes, pré-adolescentes, não é isso? Aí eu lhe pergunto, sorvete salva? O evangelho salva. Eu posso fazer uma sorvetada? Posso. Eu só não posso é deixar de pregar na sorvetada este evangelho. Nós podemos ter alguns tipos de estratégias, podemos. Contudo que não fira a ordem e a decência. Tudo me é lícito, mas nem tudo nos convém. Então o evangelho precisa ser pregado, porque quem é poder de Deus para salvar é o evangelho, só e somente só. Então temos que ter cuidado. Às vezes ficam falando, postei outro dia sobre isso, um vídeo do pastor Hernando Dias Lopes, e ele falando, olha, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho não. Diz que filho de pastor, esse é que é crente. Não, não é. Não é, está aí a prova. Nasceu dentro da igreja. Aí Davi, a mão aí Davi. Nasceu dentro da igreja. Levava de bebê conforto para a igreja. Trocava as fraldas dentro da igreja. Orei com ele durante a infância, durante a adolescência e tudo mais. Foi ter um encontro com Jesus o ano passado. Filho de pastor não é crente não. Não quer dizer que é crente. Pode até ser. Pode até no caso do pastor Sabino, que se converteu aos 5 anos de idade. Jesus é poderoso, como falamos agora e oramos, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas temos que ter esse cuidado, queridos, de pregar essa fé para que nós venhamos refletir se essa fé de fato está aqui dentro de nós. A fé que salva. Porque se muitas vezes até, não, mas eu participo da ceia, eu sou crente. Amém. Mas se você não for, você come e bebe para a sua própria condenação. Você está dizendo ali, eu disse, olha, aqui é o corpo de Jesus que morreu na cruz pelos pecados de todos que creem nele. Aqui é o sangue de Jesus que lavou o pecador de todo o seu pecado e deixou alvo mais do que a negra, porque ele creu no nome dele. Mas eu não creio, eu não criei. E eu estou anunciando isso quando eu participo da ceia. O que é que eu estou dizendo? Eu estou indesculpável, mais do que nunca. Eu estou mais condenado do que nunca na minha vida. Reflitamos sobre isso. Oremos por nossas vidas e sobre nossas famílias também, quanto à convicção dessa fé. Terceiro princípio e o último princípio. O terceiro princípio é que os salvos, como noticiantes das boas notícias, eles vão contar com o Senhor. Sempre contarão com o Senhor. Versículo 17 e 18. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados.
Queridos, nosso Senhor sabia que a caminhada dos seus apóstolos seria uma caminhada muito difícil. Ele sabia que a tarefa deles seria cheia de muitas fortes lutas e embates. Ele sabia que eles enfrentariam batalhas terríveis e ferozes contra o paganismo que estava e que ainda está aí. Ele sabia que as filosofias deste mundo iriam contra eles. E ele sabia que Satanás também ia lutar contra eles. Portanto, Jesus lhe deixa a eles suas palavras, animando-os, dizendo que a mensagem que iria anunciar seria confirmada por meio de milagres. E de fato iremos encontrar o cumprimento da maioria dessas promessas lá no relato, no livro dos apóstolos. Entendo, queridos, que estas palavras são designadas de forma direta àqueles apóstolos. Assim como também seguiriam os que na época crescessem na mensagem do Evangelho proclamado pelos apóstolos. Eu entendo que a intenção desses sinais era primeiramente para a época apostólica, antes que a Bíblia estivesse disponível na forma escrita, que ela foi surgir muitas centenas de anos depois. Essa Bíbliazinha aí que está com você aí, Bíbliazinha que eu estou falando aqui, numa forma carinhosa, não desmerecendo, evidentemente, ela custou o sangue de muita gente. Suor, estudo, versões sobre versões, trazer o entendimento a nós, no português, nas várias línguas das nações, e ainda tem muitos povos que ainda não foram alcançados e que não têm ainda a Bíblia no seu idioma. Então, queridos, dê valor à sua Bíblia. Não chegue em casa e joga ela num canto, não. Ela é luz para o seu caminho. Ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Ela vai lhe ensinar muita coisa, a mim e a você. Coisas que nós temos que aprender e toda a vida está nos lembrando, para que nós não venhamos errar. Então, meus irmãos, a Bíblia ainda não estava disponível. E eu penso que o propósito desse milagre se encontra exatamente lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo 3 e 4, quando o autor de Hebreus diz: o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito, conforme sua vontade. Os homens, por sua incredulidade, ficavam perguntando aos apóstolos quanto à divindade deste evangelho, se esse evangelho era de Deus mesmo. Assim, Deus, para confirmar a pregação, testemunhou com sinais e maravilhas e vários dons do Espírito Santo. Porém, hoje, queridos, a necessidade desses sinais já se foram. Precisa. Pois hoje nós temos a Bíblia Sagrada. E não somente isso, nós temos provas de milagres ainda maiores que todos estes milagres. Todos esses. Quais milagres? Você é um salvo? Você é um milagre. O milagre, sim. O milagre da transformação. Se você é um salvo, você é uma pessoa transformada. O milagre da transformação. O milagre da conversão genuína por uma fé genuína. O novo nascimento é um milagre. A mudança de mente, a mudança de pensamento, a metanoia. Isso são provas cabais, incontestáveis do poder de salvação do Evangelho de Deus. É por isso que a palavra diz que ele é poder de Deus para salvar. Prega o Evangelho. Vão se converter? Não sei. Eu passei um tempo da minha vida meio preocupado com isso, sabe?
Quando eu ia pregar o evangelho, aí fazia o famoso apelo, né, o convite, ainda faço, que eu queria conhecer aonde, se aqui naquele lugar, alguém que foi impactado pela palavra. Mas na época, porque também houve uma época da minha vida que eu pregava muito psicologia. Não sou psicólogo não, mas tive um mestre. E pregava muito para ver o choro das pessoas. Eu achava lindo as pessoas estarem chorando, sabe? E sabe o que eu fazia para chorar? Eu falava sobre os problemas da vida. Ora, alguém aqui tem problema? Se você não tiver, me conta aí, porque eu quero saber qual é o segredo, né? Então eu falava do problema em casa, do problema com o filho, do problema com o desemprego, do problema... Eu falava uma série de coisas. Nunca fui pregador da teologia de prosperidade, nem de cura, isso, aquilo, não. Mas eu ia por esse lado. Era tanto que muitas vezes tinha um culto evangelista lá, quando outros pastores pregavam, aí chegava no final, aí um irmão lá, Paulo Sérgio, me chamava, aí dizia: pastor, vim aqui, prega aqui, porque quando chega no final, o senhor bota um chantilizinho em cima, e todo mundo, rapaz, e fica irresistível. Resultado, isso acontecia muito. Sempre tinha alguém que se convertia, que levantava a mão e dizia: eu quero Jesus. Mas até que eu entendi, e glória a Deus porque eu entendi, que quem tinha que convencer o ser humano do pecado era o Espírito Santo através da pregação do Evangelho, e não eu. Eu convencia do problema. O choro era pelo problema, mas o pecador tem que chorar pelos seus pecados. Então vivia desse jeito, sabe? Mas quando eu passei a entender, eu fui ver o quanto ainda esse evangelho é poderoso. Eu comecei a ter ideia disso, ainda já como um convertido e já como um pastor. Até que Deus me abriu os olhos para isso. E aí comecei a mudar a pregação. A pregação agora é tipo essa. Não afaga coração. Ou afagou algum aqui? Nenhum. Nem o meu, inclusive. Em especial. Mas esse é o evangelho que nos confronta, que abre os nossos olhos, que faz ver quem nós somos. Não é o evangelho de David Leonardo, não, de Vitória Souza. É o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu olhei para isso, eu verifiquei o grande milagre. Esse é o grande milagre, não precisa de mais nada. Se você é um salvo em Cristo Jesus, você é um milagre. Se você for um homem ou uma mulher transformada, você é um milagre. Aonde você for, você é carta de Cristo. Porque as pessoas vão olhar, tem alguma coisa de diferente nesse homem, tem alguma coisa de diferente nessa mulher, tem algo diferente no meu marido, tem algo diferente na minha esposa, tem algo diferente no meu filho, no meu pai, na minha mãe, tem algo diferente, algo aconteceu. O que aconteceu foi que o evangelho tocou o seu coração e conseguiu conquistar essa alma para si, pelo poder que há nesse evangelho. A convenceu do seu pecado. Ela se rendeu aos pés da cruz. Porque, queridos, esse é o evangelho. E se o homem não acreditar no evangelho, ele não acredita mais em nada. O pastor William MacDonald, ele disse: se os homens não acreditarem na Bíblia, não acreditariam de qualquer maneira. Evidente que tais sinais, queridos, podem ser realizados da mesma forma. Afinal, o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será poderoso eternamente. Eu não estou dizendo também que eu não acredito que Deus possa curar. Deus cura, sim. Eu não estou dizendo que eu duvido dos dons, inclusive do dom de línguas, que muitas vezes dão um valor acima do que deve se dar, segundo as Escrituras Sagradas. Eu reconheço o dom. Eu tenho colegas que são fiéis, são homens de Deus, mulheres, amigas, irmãs que são mulheres de Deus e têm esses dons, mas não são esses dons que salvam. Quem salva é o evangelho. O pastor John Charles Riley, ele diz que estes sinais e maravilhas tinham um propósito específico até que a igreja de Cristo fosse estabelecida inicialmente.
Olha, veja o que diz Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder, aqui é outra ordem do Senhor, né? Além dos evangelhos. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então, queridos, uma vez que a igreja estava em edificação no mundo, se fazia necessário que a mensagem do evangelho ela fosse seguida de sinais e de milagres, até que ela crescesse, até que ela chegasse ao seu ponto que não precisariam mais desses sinais e maravilhas. O pastor John Charles Riley também, ele comenta de forma ilustrativa essa afirmação, e o faz da seguinte forma, ele diz: somente quando as plantas são recém-plantadas é que precisam ser regadas e cuidadas diariamente, não é verdade? Assim foi a igreja, ela precisava desses sinais. Imaginemos, queridos, que estes sinais ainda ocorressem com constância. Ao final se tornariam algo comum demais. E, portanto, seriam milagres que deixariam de ser milagres. E outra coisa, você já imaginou a quantidade de igreja idólatra que tem para ir no meio evangélico? Não é brincadeira. Tem um pastor amigo meu, que o pastor dele morreu na época. E o pastor dele falou que uns dias antes, umas 2 semanas antes, ele já tinha problemas cardíacos. E disse que o Senhor iria levá-lo, ele ia passar 2 dias. E depois voltaria. E isso ele falou à igreja. O que acontece? 2 semanas depois ele um infarto fulminante. Aí vamos ao velório do pastor. Chegando no velório do pastor, ele disse: que hora vai ser o enterro? O pastor Kelly estava lá ainda, o nosso saudoso pastor Kelly, eu perguntando a eles. Eles: meu irmão Sérgio, eu não sei. Porque estão dizendo aí que o negócio, sabe da história do sonho? Eu digo: estou sabendo. Eles: pois é, eles vão esperar 2 dias. Porque estão acreditando que o pastor vai ressuscitar, que Deus vai ressuscitar aquele pastor. Queridos, eu disse assim: pastor, olha, eu só entendo que isso acontecer, essa igreja vai virar um lugar de romaria. Todo mundo vai vir para essa igreja. Se isso acontecer, e quando foi mais um pouco na frente, um outro colega meu liga para mim. E aí: pastor Sérgio, como é que foi lá, tal, o pastor Léo? Eu digo: de fato está acontecendo isso, e vão só enterrá-lo daqui a 2 dias, sepultá-lo. Aí ele disse: se eu lhe disser uma coisa, e eu estava dizendo agora a pastor Kelly, aí eu falei, né, sobre essa questão da idolatria. Ele disse: pastor Sérgio, deixa eu lhe dizer uma coisa, a minha sogra, que não quer nada com Jesus, ela disse o seguinte, que se aquele pastor ressuscitar, ela vai começar a ir para a igreja e vai entregar a vida a Jesus Cristo. Então estava mais do que confirmado. Ia virar romaria. Ia virar simplesmente a romaria. E nós não podemos levar questões que são exceções como regras. Regra é regra, exceção é exceção. As pessoas podem ser impactadas por a cura de uma ou outra, de um pai, de uma mãe, e ali o Senhor confrontá-la dos seus pecados e salvá-la. Mas salvação só tem mediante humilhação, queridos. Só tem quando se tem uma fé e se humilha diante de Deus, porque é um pecador e carece dele. Não é porque fulano ressuscita, não é porque alguém foi curado. Ainda que os milagres físicos tenham sofrido cessões e interrupções, saberemos e por isso nos sentiremos consolados que em todo o tempo podemos contar com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo a nos ajudar, porque afinal de contas é promessa dele. Então não se preocupe com isso, não se preocupe com nada, pregue só o evangelho. E somente só o evangelho. E pregando o evangelho, saiba que o Senhor está contigo. É promessa dele. Ele, ao final da grande comissão, em Mateus 28, ele diz: ensinem esses povos, esses novos discípulos, me perdoe, a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, é promessa do Senhor: estou sempre com vocês,
até o fim dos tempos. Prega o Evangelho, Ele vai estar com você, Ele vai estar conosco. Sim, queridos, Jesus, Ele é o cabeça da igreja, Ele está no mais alto dos céus, e Ele jamais vai esquecer dos seus remidos, dos seus salvos, dos seus membros pertencentes à sua igreja, não a igreja física, mas a igreja que vai morar no céu. Os olhos do Senhor estarão sempre postos sobre nossas vidas, Ele estará sempre olhando as nossas necessidades como seus discípulos, como sua igreja. Ele é o dono do tempo, o Kairos é dele. Sim, meus irmãos, sempre haverá dele saber o momento certo de vir em socorro de nós, o seu povo. No momento certo ele chega, pois ele nem tarda e tampouco ele adianta. É pela fé que nós vivemos e não pela vista. Eu tenho feito as coisas, qual foi a frase que eu escutei do nosso querido pastor? Eu tenho feito as coisas todas aqui durante o ministério pela fé. É pela fé, não é pela vista, não é pelo que se vê, o que se toca, pelas coisas tangíveis. E saiba que o Senhor vai estar conosco. Na hora certa Ele chega, e quando Ele chegar, Ele faz segundo a sua vontade para o louvor da sua glória. Então, queridos, por fim, que jamais venhamos esquecer o fato de que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo neste mundo, por si mesma, é um estupendo milagre e permanente milagre. A conversão e a perseverança no caminho da graça, testemunhada pela vida de cada verdadeiro membro da igreja de Cristo, são sinais, olha, infinitamente maiores, sublimes e gloriosos que qualquer outro sinal. Entendo, queridos, que é maior que o milagre ocorrido no corpo físico de Lázaro. Isso aqui, é maior do que a ressurreição de Lázaro. Pois um corpo físico ressuscitar, porém continuar morto espiritualmente, é um milagre incomparável a uma alma morta espiritualmente, vivificada pela fé em Cristo Jesus. Pois ainda que o corpo desta alma vivificada, ela venha morrer, que volta ao pó, ela continuará viva e vive eternamente, e ao fim o Redentor em que ela confiou e teve fé, ainda que o seu corpo tenha apodrecido, tenha se decomposto, este Senhor em que ela confiou, Jesus Cristo, o Filho de Deus, haverá de lhe revestir com um corpo glorioso, e neste corpo ela vai poder, esta pessoa que confiou nela, vai poder ver a Deus, o Deus da sua salvação, face a face. A regeneração, a transformação, a metanoia, ou seja, a mudança de mente, o nascer da água e do Espírito, o ser feitura de Deus em Cristo, o nascer de Deus, o novo nascimento, queridos, é um milagre, é um grande prodígio. A conversão ao vivo e novo caminho é uma obra magnífica, divina, tão gigantesca, que de fato ela é incomparável à cura de um enfermo, ela é incomparável à expulsão de um demônio, ela é incomparável ao falar em línguas. Nada pode ser comparado a isso. Dessa forma, se somos daquele que passamos pelo processo sobrenatural do milagre da salvação pela fé em Jesus, que venhamos ser gratos ao Senhor e demonstremos o quanto entendemos sua graça. E como é que a gente demonstra isso? Fazendo tudo o que Ele nos deixou dito para fazermos. Que nós possamos ser achados pelo Senhor quando Ele vier, fazendo aquilo que Ele nos ordenou. Dito isto, meus irmãos, sejamos convictos que a era dos milagres espirituais, ela não passou. Ela não está sofrendo intervalos e interrupções. Assim, queridos, bem-aventurados, abençoados e felizes são aqueles que experimentaram dessa tão gloriosa experiência do nascer de novo e, portanto, aprenderam convictamente essa lição. E por isso podem dizer com entendimento,
e entendimento dado do céu, dado pelo Espírito Santo, possam dizer o que disse aquele cego de nascença, aquele que Jesus o curou, e ele disse assim: mas uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo. Quantos podem dizer isso? Uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu posso ver. Louvado seja o meu Senhor. Eu estava morto, eu estava condenado por causa dos meus pecados, eu estava morto e condenado por conta da minha insensata desobediência, mas agora pela fé, e a fé no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, eu agora vivo. Mas não somente vivo, eu não vivo simplesmente, mas eu vivo, não para mim, mas para Cristo e para a sua glória. É isso que o nascido de novo faz, e por isso ele muito se agrada, e por isso muito ele fica feliz, e por isso muito ele se vê privilegiado de, por uma fé graciosa, ele ser agora o anunciante das boas notícias de salvação. Que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe as nossas vidas e tenha misericórdia de nós.